Esses 3 vídeos que eu acabei de gravar é para mostrar as diferentes folk arts. Nós vamos trabalhar mais ainda, mas essas 3 que estão agora já em andamento no novo curso, História das Folk Arts e Pintura Decorativa. Não falei sobre a Bauer, porque tem um curso já separado, tem o livro, e eu sempre estou dizendo como é que é folk art, né, citando a Bauer. Vocês já podem ver agora pelos bonecos como é fácil desenhar para um artesão desenhar. Tá? Então vocês assistam esses vídeos e vocês vão ver bem direitinho a diferença entre um artesão e entre um artista. Oi, hoje estou passando aqui com vocês para poder falar um pouquinho sobre folk art, sobre o artesão e o artista. Logo que eu me aposentei, formamos um grupo de 5 pessoas para dar aulas gratuitas, né, no Presídio Central de Porto Alegre. Então, nos oferecemos para fazer um trabalho, tinha um médico que poderia ensinar sobre a higiene, né, sobre saúde, e ensinava, ele gostava muito de costurar, então ele ensinava a fazer aventais, tinha máquinas lá, então ele fez muitos aventais, os jalecos, aqueles com os presidiários. Aí eu dava aula de pintura, tinha uma colega minha que dava aula de encadernação, tinha outro que dava culinária e outros pequenos reparos, por exemplo, consertar rádio, chuveiro, essas coisas assim. As aulas eram muito esperadas por eles, selecionaram 6 candidatos para nós. Cada um tinha um grupinho de 6. Meus 6, um era um senhor já de idade, do Rio de Janeiro, tá? Um tenente, tá? E 4 jovens do interior do Rio Grande do Sul. Eu nunca soube por que eles estavam lá, porque a gente era esperada e eles, vamos dizer assim, se portavam muito bem, tinham sido escolhidos para aquela atividade, né? Então eram loucos para fazer outra coisa fora, para ter uma ocupação dentro do presídio. Às segundas-feiras nós íamos, às tardes de segundas-feiras, nós éramos esperados assim com bolo, torta, refrigerante, café, tinha tudo. Era a segunda café colonial que nós tomávamos lá, porque as famílias levavam no final de semana para nós poder dar aula. Então nós tínhamos, aí eles ficavam muito contentes porque nós tinha tudo aquilo e depois eles ficavam com comida assim para o resto da semana, bem dizer, para eles comerem ali. O café era esquentado com rabo quente, a água do café, do chá era com o rabo quente. Quando eu comecei, eu falei sobre folk art, que eu ia dar aquelas coisas assim que todos eles podiam aprender, coisa. Tinha esse do Rio de Janeiro, era um artista. Então eu dei as primeiras explicações e as primeiras aulas. Logo ele já, né, se foi na frente, fazia maravilhas, pintou mesas, cadeiras, né, paredes e quase sem pincéis. Os pincéis dele escrevia, era letrista também, escrevia assim maravilhas, as letras lindíssimas, tudo com pincel ruim, né? Ele conseguia fazer aquilo tudo com pincel ruim. Os outros 5 eu tive que seguir passo a passo, a coisa ia eles fazendo, eu corrigindo, assim, ajeitando, mas logo eles começaram a se dedicar durante as horas vagas deles lá, que são muitas, né, a só pintar, gente. Então, eles tinham assim, se era dia das mães, eles tinham um monte de encomendas. Se era dia dos namorados, um monte de encomendas. Se era encomendas para aniversários, para dar de presente, para negociar por um travesseiro, por um rádio, né? Assim, por cigarro. Então, eles começaram a fazer produções assim, que eu quase, no final, um dos motivos que eu abandonei o projeto é que eu tinha muito pouca tinta que a gente conseguia. Chegava uma época que a gente ganhava, eu, por exemplo, eu dava os potes de tintas para eles na segunda, na outra segunda-feira não tinha mais tinta. Eu comecei a entrar com o meu ordenado. E nas primeiras férias, eles choraram muito, né? Que eu entrei de férias, para eles aquilo era assim, fora de série. Nas segundas férias, quando eu entrei em férias, eu não voltei mais, porque o meu ordenado do estado, que não é muito, já estava indo tudo em tinta e ínco. O que eu quero dizer para vocês, que quem tem dom, vai adiante, cria,
tá? Ele pode ter, por exemplo, uma maçã, uma pera e uma folha em cima da mesa. Ele consegue, com as cores daquilo ali, fazer maravilhas, tá? Com aquelas formas ele transformar, porque ele vê adiante. O artesão, ele precisa esquemas, porque ele não tem aquele, ele vai mais lento, ele tem que incutir, né, na memória, maneira de fazer, ele tem que ter aquela incutir para ele poder fazer aqueles esquemas, que daí ele vai trocar um pedacinho do esquema de um pedacinho de outro e ele vai conseguir montar, é um quebra-cabeça, tá? Mas então ele tem que ser treinado. Então a pintura que eu vou dar, folk art, a pessoa é treinada, não precisa ter dom, não precisa ser que nem esse do Rio de Janeiro que fez maravilhas, ótimo, tá? Mas isso ele faz, os outros não conseguem copiar. E a folk art é para ser copiada, é transmitida de geração para geração. Vocês entenderam? Agora, então eu vou falar sobre a folk art.